Você já parou para pensar que muitos cristãos estão perdendo batalhas espirituais sem nem perceber? A maioria enfrenta desafios diários, tentações constantes e dúvidas que os paralisam, sem saber que a solução está disponível e raramente é usada corretamente. O que eu vou compartilhar com você hoje é um segredo que pode transformar sua vida de fé: a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Essa armadura, descrita por Paulo em Efésios, não é apenas uma metáfora distante ou algo para momentos de crise. Na verdade, é a chave para viver uma vida vitoriosa todos os dias, se soubermos como usá-la da forma correta. Mas atenção, poucos compreendem que a armadura de Deus não é automática. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E 2 Coríntios 10:4. Não basta apenas saber sobre ela, é preciso vesti-la e ativá-la com entendimento. Você já se perguntou por que alguns parecem inabaláveis, enquanto outros desmoronam diante das primeiras dificuldades? O segredo está na forma como usam essa armadura. Ao final deste áudio, você entenderá como cada peça é essencial para vencer as batalhas que enfrenta, seja contra dúvidas, medos ou até mesmo tentações financeiras. O melhor, você vai aprender como colocar essa armadura em ação de maneira prática e poderosa. Está pronto para descobrir o segredo que pode mudar seu caminhar de fé? A preparação para a vitória constante é algo que requer dedicação diária. Não é como uma batalha que vencemos uma vez e descansamos, mas sim um campo de guerra constante, onde a vigilância é essencial. O inimigo, conhecido por ser astuto, sempre busca brechas. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Estar preparado diariamente, vestindo a armadura de Deus, é o que garante que não seremos surpreendidos pelos ataques. A oração é a chave para essa preparação, pois é através dela que estabelecemos uma conexão divina, uma linha direta com Deus, onde recebemos força e discernimento. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Você já se preparou para as batalhas do dia a dia? Imagine um soldado indo à guerra sem suas armas ou sem proteção. Da mesma forma, muitos cristãos tentam enfrentar o dia sem a armadura de Deus e acabam caindo nas armadilhas do inimigo. A disciplina espiritual diária, como ler versículos pela manhã ou reservar tempo para jejuar, é o que nos arma contra os ataques que virão. Lembre-se, cada peça da armadura, desde o capacete da salvação até a espada do Espírito, é essencial para essa batalha. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Efésios 6:14 e 15. Lembre-se, cada peça da armadura, desde o capacete da salvação até a espada do Espírito, é essencial para a batalha. Você dedica tempo diariamente para se fortalecer espiritualmente? Quando falamos de preparação, não se trata apenas de se proteger, mas de avançar no propósito que Deus tem para cada um de nós. As tentações financeiras, por exemplo, podem surgir tentando desviar nossa atenção para ganhar dinheiro de forma que contradiga os princípios cristãos. Mas, quando estamos preparados espiritualmente, conseguimos discernir essas armadilhas e agir com justiça e integridade. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. A armadura nos ajuda não apenas a nos proteger, mas também a avançar com confiança em nossa jornada. Você já refletiu sobre como a armadura de Deus pode te ajudar em suas finanças? O Espírito Santo nos guia nessa preparação contínua. Quando buscamos a presença de Deus, seja em oração ou na leitura da palavra, estamos fortalecendo nossa armadura. Cada oração que fazemos é um ato de fé que nos conecta com a proteção divina. Quando permanecemos firmes em oração, não importa o quão intensa seja a batalha, sentimos a paz de Cristo reinando sobre nossa vida. A preparação diária também traz uma certeza: Deus está sempre ao nosso lado. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Sente essa paz no seu dia a dia? Essa preparação constante não nos afasta das batalhas, mas nos capacita para enfrentá-las com coragem e fé. Cada pequena vitória que conquistamos ao longo do dia é um reflexo dessa prontidão espiritual. Quando a tempestade chegar, você não será abalado, pois já estará fortalecido, vestido com a armadura de Deus. Isso abre espaço para experimentar a vitória contínua, aquela que apenas quem vive em constante preparação pode conhecer. Você está pronto para essa jornada de vitória diária? Disciplina espiritual contínua. A disciplina espiritual é o fundamento para uma vida de vitórias. Não basta vestir a armadura de Deus uma vez e achar que estamos protegidos para sempre. Assim como um guerreiro afia sua espada e mantém sua armadura em boas condições, também devemos fazer o mesmo espiritualmente. A leitura da palavra, a oração e até o jejum são formas de manter nossa fé afiada e pronta para as batalhas diárias. Você já parou para pensar em como a prática diária da oração fortalece sua conexão com Deus? Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. Muitos esquecem que a disciplina é a chave para uma vida cristã sólida. Imagine alguém tentando correr uma maratona sem nunca ter treinado. Da mesma forma, sem disciplina espiritual, nos enfraquecemos e ficamos mais suscetíveis aos ataques do inimigo. A armadura de Deus precisa ser colocada diariamente, com intenção e propósito. Não podemos ser negligentes e pensar que apenas um ato isolado de fé nos sustentará nas tempestades. A fé é como um músculo que precisa ser exercitado. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. Já experimentou criar uma rotina diária para fortalecer sua espiritualidade? Essa prática contínua também nos protege dos ataques mais sutis. Às vezes, o inimigo não chega com grandes desafios, mas com pequenas dúvidas, medos e tentações diárias. Sem a disciplina constante de pôr o escudo da fé e o capacete da salvação, esses pequenos ataques podem se transformar em grandes derrotas. Cada versículo lido, cada oração feita, é como reforçar a armadura que nos protege. Você já notou como a disciplina espiritual pode protegê-lo dos desafios diários que parecem pequenos, mas se acumulam? Um exemplo prático de disciplina espiritual é reservar um tempo todos os dias para meditar em um versículo e refletir sobre como ele se aplica à sua vida. Isso não só fortalece a fé, mas também nos mantém em sintonia com a vontade de Deus. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Provérbios 28:14. Além disso, a prática do jejum pode ser usada como uma forma de aumentar a sensibilidade espiritual, ajudando-nos a ouvir mais claramente a voz do Espírito Santo. Se ainda não tem essa prática diária, que tal começar com apenas 10 minutos ao dia meditando na palavra? Lembre-se, ser disciplinado espiritualmente não significa ser perfeito, mas estar comprometido com o processo. Deus honra aqueles que buscam sua presença com constância, e é justamente essa constância que nos permite estar sempre armados e prontos para enfrentar qualquer batalha. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. 1 Crônicas 16:11. Cada dia em que você decide colocar a armadura de Deus, está declarando vitória sobre as mentiras do inimigo e se fortalecendo para os desafios que virão. Você está disposto a desenvolver essa disciplina diária em sua vida? O inimigo ataca onde somos mais fracos. Ele não age de forma aleatória. É estratégico, observando atentamente nossas fraquezas, as áreas onde estamos mais vulneráveis. É ali que ele lança seus dardos inflamados, seja através do medo, da dúvida, ou até mesmo das tentações que apelam aos nossos desejos mais profundos. Mas Deus nos dá a armadura necessária para cobrir essas áreas sensíveis. O cinto da verdade, por exemplo, combate as mentiras que tentam nos desviar. Já se perguntou qual área de sua vida o inimigo mais tenta atacar?
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13, 8. É comum que o inimigo se aproveite das nossas inseguranças. Talvez seja a falta de confiança em si mesmo, a sensação de que não somos suficientes, ou até mesmo a culpa pelo passado. A couraça da justiça é o que nos protege nesses momentos. Não é a nossa própria justiça, mas a justiça de Cristo que nos cobre. Quando vestimos essa couraça, estamos declarando que nossa identidade não está nas falhas do passado, mas no sacrifício de Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. O que você faz para se lembrar de que sua identidade está em Cristo e não em suas fraquezas? O medo é uma das armas mais eficazes do inimigo, mas o escudo da fé é a nossa defesa. A fé não é uma sensação, mas uma escolha diária de confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Quando o medo tenta tomar o controle, precisamos levantar esse escudo e lembrar que o Senhor está conosco em cada batalha. Isso significa, por exemplo, confiar em Deus nas áreas financeiras, acreditando que Ele proverá, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Você consegue confiar em Deus, mesmo diante das incertezas financeiras? Outra área em que o inimigo gosta de atacar é a nossa mente. Ele planta dúvidas sobre quem somos e sobre as promessas de Deus para a nossa vida. O capacete da salvação é o que protege nossos pensamentos, lembrando-nos de que somos redimidos e temos uma nova vida em Cristo. As mentiras do inimigo não têm poder sobre nós. Talvez o inimigo esteja tentando convencer você de que não é digno da salvação ou de que Deus se esqueceu de você. Como você tem protegido sua mente contra esses ataques? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Lembre-se, o inimigo ataca onde somos fracos, mas Deus nos fortalece em nossas fraquezas. Quando usamos cada peça da armadura, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé e o capacete da salvação, estamos revestidos do poder de Deus. A armadura não é apenas defensiva, mas também nos prepara para avançar, mesmo nas áreas em que nos sentimos mais frágeis. Você já identificou suas áreas de fraqueza e como pode se proteger com a armadura de Deus? A unidade dos crentes no combate espiritual. No campo de batalha espiritual, ninguém luta sozinho. A unidade entre os crentes é uma de nossas maiores forças, pois juntos somos muito mais fortes. Quando unimos nossas orações e fé, formamos uma barreira espiritual que o inimigo não pode romper. Jesus já nos ensinou que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele está presente. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Imagine a força que surge quando uma comunidade de crentes se une em oração com o mesmo propósito e fé. Você já experimentou o poder de orar junto com outros irmãos? A força da unidade espiritual vai além das batalhas pessoais. Quando nos conectamos com outros crentes, formamos um exército espiritual indestrutível. Cada um de nós traz uma experiência, uma habilidade, um dom que, quando somados, criam uma força coletiva inquebrantável. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12:5. O inimigo teme quando os crentes estão unidos, pois sabe que essa união edifica o corpo de Cristo e fortalece as defesas espirituais de cada um. Talvez você esteja enfrentando uma batalha e sinta que está sozinho. Já pensou em buscar apoio e oração na sua comunidade de fé? A unidade entre os crentes também nos ajuda a avançar. Quando nos cercamos de pessoas que compartilham da mesma fé e propósito, somos encorajados a continuar, mesmo nos momentos mais difíceis. Assim como soldados em um campo de batalha se apoiam mutuamente, também devemos fazer o mesmo em nossa caminhada espiritual. Levando as cargas uns dos outros
e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Participar de grupos de oração, conectar-se com amigos que compartilham a mesma fé e buscar orientação pastoral são formas práticas de fortalecer essa unidade. Com quem você pode se unir hoje para fortalecer sua fé? Além disso, a unidade nos protege contra as divisões que o inimigo tenta semear. Um exército dividido é facilmente derrotado, mas quando estamos unidos, o inimigo não encontra brechas para entrar. A oração conjunta e a intercessão são armas poderosas que nos mantêm firmes e unidos. Um exemplo prático é participar de vigílias de oração ou organizar momentos de jejum coletivo, onde o propósito é buscar a intervenção de Deus em favor de todos. Você já participou de momentos assim com sua comunidade? Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses 4:2. Essa unidade, no entanto, exige comprometimento. Assim como em uma batalha, onde todos os soldados devem estar em sintonia, nós também devemos estar alinhados com o propósito de Deus e com nossos irmãos em Cristo. Quando estamos conectados dessa forma, edificamos uns aos outros e formamos um frente de batalha inquebrável. Esta conexão é fortalecida pela oração, pelo estudo da palavra e pela comunhão entre os crentes. Você está pronto para se unir a outros e formar essa muralha espiritual que o inimigo não pode derrubar? O capacete da salvação. A mente é um dos principais alvos do inimigo, e por isso, o capacete da salvação é tão essencial. Ele protege nossos pensamentos, que são frequentemente bombardeados com dúvidas, medos e confusões que o inimigo tenta semear. Quando lembramos da nossa salvação e do sacrifício de Jesus, estamos blindando nossa mente contra essas mentiras, como um filtro que impede o que é negativo e falso de entrar em nossa mente. Você já refletiu sobre como a certeza de sua salvação pode influenciar seus pensamentos? O capacete da salvação não é apenas uma peça de proteção, mas também um lembrete constante de que pertencemos a Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Ele nos lembra que fomos comprados por um alto preço e que nossa identidade está afirmada em Cristo. Quando essa verdade está clara em nossa mente, tornamo-nos imunes às acusações do inimigo. Frequentemente o inimigo tenta nos fazer duvidar do amor de Deus, mas o capacete nos protege dessas mentiras. Já experimentou dias em que a confusão mental parecia dominar, mas ao lembrar de sua salvação, a paz voltou? A mente é o campo de batalha, onde o inimigo mais age, tentando plantar pensamentos de dúvida e derrota. Com o capacete da salvação, somos capacitados a discernir o que é verdade e o que é engano. Isso nos permite manter o foco em Deus e em suas promessas, ao invés de sermos levados pela maré de pensamentos negativos. Um exemplo disso é quando, em meio a uma crise, a pessoa se lembra de um versículo que lhe traz força. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Como você lida com pensamentos negativos que surgem em sua mente? Além de proteger nossa mente, o capacete da salvação nos ajuda a renovar nossos pensamentos diariamente. Isso é crucial, pois o mundo frequentemente tenta moldar nossos pensamentos segundo seus padrões. Mas, com o capacete, mantemos nossa mente focada nas verdades eternas de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Renovar a mente significa alimentá-la com a palavra de Deus, transformando nossos pensamentos para que reflitam a verdade divina, em vez das mentiras que o mundo ou o inimigo tentam nos impor. Você tem renovado sua mente com a palavra de Deus diariamente? Portanto, ao colocar o capacete da salvação, estamos protegendo a parte mais vulnerável do nosso ser, nossa mente, onde se travam as batalhas mais intensas. Com o capacete, ganhamos a certeza de que já temos a vitória em Cristo. Lembre-se de que essa vitória não é por nossa força, mas pela salvação que Jesus conquistou para nós. Com isso em mente, avançamos com confiança, sabendo que, independentemente dos ataques que venham, estamos protegidos.
Você já colocou o capacete da salvação hoje para proteger seus pensamentos? O cinto da verdade. O cinto da verdade é o fundamento da armadura de Deus, simbolizando a verdade absoluta da palavra de Deus, que mantém tudo no lugar e nos guia em meio às incertezas. Sem a verdade, nossa vida espiritual se torna instável e somos facilmente enredados nas armadilhas do inimigo, que é o pai da mentira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Vestir o cinto da verdade é estar ancorado no que Deus diz sobre nós e em suas promessas. Você se firma na verdade da palavra, ou as mentiras do mundo têm ocupado espaço em sua mente? A verdade, no entanto, não é apenas um conceito teórico. Ela precisa ser vivida. Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. Isso significa que viver na verdade é seguir seus passos diariamente. O cinto da verdade nos ajuda a discernir o que vem de Deus e o que é engano do inimigo. No mundo atual, onde tantas mentiras são apresentadas como verdades, viver segundo os ensinamentos de Jesus é a única maneira de não sermos enganados. Como você tem aplicado a verdade de Deus em suas escolhas diárias? Além de nos proteger das mentiras externas, o cinto da verdade nos liberta das mentiras internas, aquelas que dizem que não somos suficientes, que não podemos ser usados por Deus ou que nossos erros nos definem. Quando estamos revestidos com o cinto da verdade, essas mentiras perdem o poder sobre nós. Sabemos quem somos em Cristo e caminhamos com confiança. Um exemplo prático é substituir pensamentos de derrota por declarações bíblicas como: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Quais mentiras você precisa deixar para trás, substituindo-as pela verdade? O cinto também simboliza a preparação. Um guerreiro da época de Paulo usava o cinto para manter suas vestes ajustadas e prontas para a batalha. Da mesma forma, ao colocar o cinto da verdade, estamos nos preparando para avançar, prontos para as batalhas espirituais que virão. Sem a verdade, não estamos prontos para nos mover no propósito que Deus tem para nós. Quer avançar no seu propósito? Então, primeiro, ajuste o seu cinto e certifique-se de que está vivendo de acordo com a verdade divina. Em resumo, o cinto da verdade não é apenas uma peça da armadura. É o ponto de partida para toda a nossa vida espiritual. Quando estamos firmados na verdade de Deus, somos inabaláveis, mesmo quando o inimigo tenta nos enganar. Essa verdade é a base que sustenta nossa fé, nossa justiça e nos guia em direção à paz. Vestir o cinto da verdade é viver de forma íntegra e transparente, sabendo que a palavra de Deus é o nosso norte. Você já ajustou o cinto da verdade hoje? O escudo da fé. O escudo da fé é uma das peças mais importantes da armadura de Deus, pois nos protege dos dardos inflamados do inimigo, aqueles ataques súbitos de dúvida, medo e tentação. A fé é nossa defesa, é o que nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Imagine-se no meio de uma tempestade, onde ventos fortes e relâmpagos tentam derrubá-lo. O escudo da fé é a proteção que o mantém de pé, pois você confia em Deus e em suas promessas. Em que momento você sente que precisa levantar esse escudo com mais força? Levantar o escudo da fé é uma ação intencional. Não se trata de esperar passivamente que as coisas melhorem, mas de confiar ativamente que Deus está no controle. Isso pode significar manter a fé em meio a um desafio financeiro, confiando que Deus proverá o necessário, ou em uma crise de saúde, acreditando na cura e no cuidado divino. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. A fé não elimina as dificuldades, mas nos capacita a enfrentá-las com confiança, sabendo que a vitória é certa. Você tem confiado em Deus frente aos desafios que surgem em sua vida? Um dos maiores desafios que enfrentamos é o ataque do medo. O inimigo adora usar o medo para nos paralisar, mas o escudo da fé bloqueia esse ataque, lembrando-nos das promessas de Deus. Quando a fé é nossa defesa, o medo perde o poder de nos controlar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1.
Usar o escudo da fé também nos ajuda a enfrentar as mentiras do inimigo. Quando ele tenta lançar dúvidas sobre o amor de Deus ou sobre nossa capacidade de vencer, a fé nos mantém focados nas promessas divinas. Um exemplo prático de como podemos levantar o escudo da fé é meditar em versículos de confiança e esperança, como: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Lembrar dessas promessas bloqueia as mentiras que o inimigo tenta lançar contra nós. Você tem alimentado sua fé com a palavra de Deus? É importante lembrar que o escudo da fé não é uma peça de proteção individualista. Assim como os soldados romanos se uniam formando uma parede de escudos, nós também podemos unir nossa fé com outros crentes. Quando oramos juntos, levantamos nossos escudos e nos tornamos uma fortaleza impenetrável contra os ataques espirituais. Por isso, nunca subestime o poder de compartilhar sua fé com os outros. Você está pronto para levantar o escudo da fé e unir forças com sua comunidade espiritual? A couraça da justiça. A couraça da justiça é uma peça vital da armadura de Deus, desenhada para proteger nosso coração, o centro de nossas emoções e decisões. Sem ela, ficamos vulneráveis aos ataques de culpa, vergonha e condenação que o inimigo adora lançar. Mas a couraça não é baseada em nossa própria justiça. Ela se fundamenta na justiça de Cristo, que nos cobre e nos resguarda. Quando entendemos isso, somos capazes de caminhar com confiança, sabendo que nosso valor não está em nossas falhas, mas no sacrifício que Jesus fez por nós. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Você já refletiu sobre o poder dessa couraça para proteger seu coração? O coração é frágil, e sem a couraça da justiça, pode ser facilmente ferido pelas mentiras do inimigo, a culpa pelos erros do passado, a vergonha de não alcançar as expectativas e o medo da condenação. No entanto, quando vestimos a justiça de Cristo, lembramos que não precisamos carregar esses fardos, pois Jesus já pagou o preço, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Assim como um soldado protege seus órgãos vitais, nós também devemos proteger nosso coração com a couraça da justiça. Como você tem se protegido das acusações que o inimigo tenta lançar contra você? Essa couraça também nos fortalece para viver uma vida de integridade. Quando estamos cobertos pela justiça de Cristo, isso se reflete em nossas atitudes e escolhas diárias. Vivemos de acordo com os padrões de Deus, não por medo da condenação, mas porque a justiça dele nos transforma de dentro para fora. Um exemplo prático é como essa justiça influencia a forma como tratamos os outros. Em vez de reagirmos com raiva ou vingança, respondemos com graça e verdade, porque estamos protegidos pela justiça de Cristo. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Como a couraça tem influenciado suas atitudes no dia a dia? A couraça da justiça também nos mantém firmes quando o inimigo tenta atacar nossa identidade. Ele pode tentar nos fazer acreditar que não somos dignos do amor de Deus ou que nossas falhas nos definem, mas a justiça de Cristo nos assegura o contrário. Sabemos que fomos justificados pela fé e que somos filhos amados de Deus, independentemente do que aconteça. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Vestir essa couraça é um ato de fé e confiança no que Jesus já fez por nós. Você se sente confiante ao ver que sua identidade está segura em Cristo, apesar dos erros? A couraça da justiça é nossa proteção diária contra os ataques do inimigo, tanto internos quanto externos. Ela nos lembra que, por mais imperfeitos que sejamos, nossa justiça não vem de nós mesmos, mas de Cristo. Isso nos dá força para continuar avançando, sabendo que estamos protegidos e que podemos viver em integridade, alinhados com a vontade de Deus. Você já vestiu hoje a couraça da justiça para proteger seu coração e suas emoções das mentiras do inimigo? Os calçados da paz. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz
são uma peça fundamental da armadura de Deus. Eles nos permitem caminhar com firmeza, mesmo nos terrenos mais difíceis e nas situações mais desafiantes. A paz que vem de Cristo nos dá estabilidade e confiança para avançar, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. É como estar em uma tempestade, mas com os pés firmemente plantados, na certeza de que Deus está no controle. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Você já experimentou essa paz que o mantém firme, mesmo nos momentos mais turbulentos? A paz de Cristo não é algo que dependa das circunstâncias. Ao contrário, é uma paz que transcende todo o entendimento. Quando vestimos os calçados do Evangelho da Paz, estamos prontos para enfrentar qualquer adversidade sem sermos abalados. Um exemplo prático disso é como reagimos em situações de conflito. Em vez de ceder ao desespero ou à raiva, mantemos a calma e confiamos que Deus está agindo, mesmo quando não vemos uma solução. Como você costuma reagir quando os desafios surgem de repente? Consegue manter os pés firmes nessa paz? Esses calçados nos equipam para avançar e não apenas nos defender. O Evangelho da Paz nos dá a missão de levar essa mesma paz aos outros, anunciando as boas novas de Jesus. Nossa caminhada deve ser uma mensagem viva de esperança e tranquilidade para aqueles ao nosso redor, mostrando que, apesar das lutas, há uma paz disponível para todos que confiam em Cristo. Pense em momentos em que você pôde levar paz a uma situação de conflito. Você já compartilhou essa paz com os que estão ao seu redor? Além disso, os calçados da paz nos preparam para avançar, mesmo em terrenos difíceis. Quando tudo parece incerto ou instável, a paz de Cristo nos permite continuar caminhando com confiança. Talvez você esteja passando por uma fase de decisões importantes, como mudanças na vida profissional ou pessoal. Com os calçados da paz, você pode seguir adiante, sabendo que, independentemente das circunstâncias, Deus está guiando seus passos. Você já pensou em como a paz de Cristo pode ajudá-lo a enfrentar esses momentos de incerteza com mais serenidade? Portanto, os calçados da paz são mais do que uma simples proteção. Eles nos preparam para caminhar com propósito e confiança, não importa quão difícil seja o caminho. Quando nossos pés estão firmados no Evangelho, avançamos com segurança. A paz de Cristo não apenas nos sustenta, mas também nos capacita a levar essa paz a um mundo em caos. Você já calçou os calçados da paz hoje para seguir em frente com confiança e levar essa mensagem aos outros? A importância de guardar o coração. O coração é o centro de tudo o que fazemos, e por isso a Bíblia nos alerta a guardá-lo acima de todas as coisas. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. O inimigo sabe que, se conseguir corromper nosso coração, toda a nossa vida será afetada. Ele tenta nos encher de sentimentos negativos, como amargura, inveja e ira. No entanto, a couraça da justiça é essencial para proteger nosso coração contra esses ataques. Ela não só impede que essas influências negativas entrem, mas também purifica as intenções do nosso coração, mantendo-o alinhado com a justiça de Deus. Você já sentiu a necessidade de proteger seu coração de influências externas? Guardar o coração significa estar atento ao que permitimos que entre em nossa mente e em nossos sentimentos. O que vemos, ouvimos e experimentamos pode facilmente influenciar nossas emoções e, consequentemente, nossas atitudes. Se não formos cuidadosos, podemos permitir que pensamentos de medo, ira ou inveja contaminem nosso coração. É por isso que a oração diária e o estudo da palavra são tão importantes. Eles atuam como filtros que purificam nossos pensamentos e emoções. Como você tem guardado seu coração contra essas influências? A couraça da justiça nos ajuda a manter o coração em sintonia com os padrões de Deus. Ela nos lembra que nossa justiça não vem de nós mesmos, mas de Cristo, que nos capacita a viver de acordo com a vontade divina. Isso afeta diretamente nossas escolhas e a maneira como tratamos os outros. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Quando nosso coração está protegido pela justiça de Deus, agimos com mais compaixão, paciência e verdade.
Você já notou como um coração bem guardado o ajuda a tomar decisões mais alinhadas com a vontade de Deus? Outro ponto importante é que, ao guardar o coração, estamos nos protegendo contra ataques internos. O inimigo gosta de plantar dúvidas sobre quem somos, tentando nos convencer de que não somos dignos do amor de Deus ou de sua graça. No entanto, quando nosso coração está guardado pela justiça de Cristo, essas mentiras perdem o poder. Sabemos que somos filhos de Deus e que Ele nos ama incondicionalmente. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Como você tem fortalecido essa certeza em seu coração? Guardar o coração é essencial para viver em paz e alinhado com os propósitos de Deus. Quando estamos protegidos pela justiça de Cristo, nosso coração se torna impenetrável às mentiras do inimigo e livre para seguir o caminho que Deus preparou para nós. Você já refletiu hoje sobre o estado do seu coração e o que precisa ser protegido ou purificado? A espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma ofensiva em toda a armadura. Não é uma arma física, mas espiritual, e tem o poder de cortar as mentiras e os enganos do inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou as Escrituras para derrotar Satanás. Da mesma forma, precisamos estar equipados com a palavra para combater as armadilhas espirituais que enfrentamos diariamente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Sem a espada do Espírito, ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Mas, com ela, podemos declarar a verdade e mudar qualquer situação. Você já usou a palavra de Deus como sua arma de defesa e ataque? Muitas vezes, pensamos que a batalha espiritual é uma luta difícil. Mas, na verdade, nossas palavras baseadas nas Escrituras têm poder. A espada do Espírito nos permite atacar diretamente as mentiras que o inimigo lança sobre nossas vidas. Se ele diz que não somos amados, a palavra responde: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Se o inimigo tenta nos assustar quanto ao futuro, podemos declarar: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Você já experimentou declarar versículos em momentos de dúvida ou medo? A prática de usar a espada do Espírito exige que estejamos constantemente alimentados pela palavra de Deus. Isso significa que precisamos estudar e meditar nas Escrituras para que, no momento da batalha, saibamos exatamente o que dizer. A espada não é apenas para defesa, mas para avanço. Cada vez que declaramos a palavra, tomamos território do inimigo e avançamos no propósito que Deus tem para nós. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Que versículos você tem memorizado para usar em suas batalhas? Além de usarmos a espada do Espírito para nós mesmos, podemos usá-la para ajudar os outros. Quando alguém ao nosso redor está enfrentando dificuldades, podemos declarar a palavra sobre sua vida, trazendo luz e verdade às suas situações. A palavra de Deus não é apenas pessoal, ela tem o poder de transformar aqueles ao nosso redor. Assim como Jesus usou as Escrituras para responder ao inimigo, podemos fazer o mesmo para encorajar e fortalecer nossos irmãos em Cristo. Há alguém ao seu redor que poderia se beneficiar ao ouvir uma palavra de encorajamento das Escrituras? Portanto, a espada do Espírito é nossa arma mais poderosa na batalha espiritual. Ela nos dá a capacidade de combater as mentiras do inimigo com a verdade de Deus e nos capacita a avançar no propósito divino para nossas vidas. Nunca subestime o poder de uma palavra declarada com fé, pois ela tem o poder de mudar circunstâncias e trazer vitória. Você já levantou a espada do Espírito hoje para cortar as mentiras que o inimigo tenta lançar sobre sua vida? Orar em Espírito. A oração no Espírito é o que ativa a armadura de Deus em nossa vida. Sem a oração, a armadura é apenas uma estrutura, mas é a oração que a torna viva e eficaz. Quando oramos no Espírito, conectamos nosso coração diretamente ao de Deus, recebendo força e revelação para enfrentar as batalhas espirituais.
orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. A oração não é apenas um pedido de socorro, é uma ferramenta de combate que nos coloca em uma posição de autoridade e poder. Você já refletiu sobre o quanto sua vida pode mudar ao transformar a oração em sua arma mais poderosa? Orar em espírito não significa apenas repetir palavras vazias ou seguir um ritual. É entrar em profunda conexão com o Espírito Santo, permitindo que ele guie suas palavras, pensamentos e intenções. Muitas vezes, não sabemos como orar em meio às dificuldades, mas Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entramos no campo espiritual e tomamos posse das promessas que Deus já estabeleceu para nós. Orar em espírito não só nos fortalece, mas também revela os planos do inimigo, preparando-nos para derrotá-lo. Daí resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Como seria sua rotina se você começasse cada dia com esse tipo de oração? A oração no Espírito também nos conecta a uma fonte inabalável de paz e poder. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, quando nos entregamos à oração, encontramos força para continuar e sabedoria para lidar com os desafios. É nesse lugar de profunda conexão com Deus que descobrimos que, mesmo em meio à batalha, podemos ter confiança e certeza de que a vitória é nossa. 50:18. Em vez de tentar resolver tudo por conta própria, por que não levar seus desafios diretamente ao trono de Deus em oração? Orar em espírito é a chave que ativa todo o poder disponível para nós por meio da armadura de Deus. Cada peça, do capacete da salvação à espada do Espírito, se fortalece quando estamos conectados com Deus em oração. Não há batalha que não possamos vencer quando nos colocamos em oração sincera e dependente do Espírito Santo. Você tem reservado tempo para orar em espírito, permitindo que Deus guie suas batalhas e o fortaleça para vencer? A armadura como proteção contra as fortalezas mentais. As fortalezas mentais são um dos principais campos de batalha do inimigo. São padrões de pensamento negativos e enganosos, que, se não forem confrontados, acabam nos aprisionando. O inimigo usa essas fortalezas para distorcer nossa visão de nós mesmos, dos outros e até de Deus. No entanto, a armadura de Deus, especialmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, é uma proteção poderosa contra essas mentiras. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:4-5. Com a verdade da palavra de Deus, somos capazes de derrubar esses padrões e renovar nossas mentes com as verdades divinas. Quais pensamentos você tem permitido ocupar sua mente? Eles estão alinhados com a verdade de Deus? Essas fortalezas podem se manifestar de várias formas: pensamentos de fracasso, culpa, inadequação ou até medo constante. O inimigo sabe que, se conseguir controlar nossa mente, terá influência sobre nossas emoções e ações. Por isso, o capacete da salvação é tão essencial. Ele nos lembra de nossa identidade em Cristo e de que fomos libertados do poder do pecado. Cada vez que esses pensamentos surgem, podemos confrontá-los com a verdade da nossa salvação. Você já usou o capacete da salvação para proteger sua mente contra os ataques do inimigo? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. 52:42. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é outra ferramenta vital nessa luta. Ela nos permite cortar pela raiz as mentiras que o inimigo tenta plantar em nossas mentes. Quando encontramos pensamentos que não estão alinhados com a vontade de Deus, podemos usar versículos específicos para destruir essas fortalezas mentais. Por exemplo, se o inimigo tenta convencê-lo de que você não tem valor, você pode declarar: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Você tem praticado o uso da palavra de Deus para confrontar esses pensamentos negativos? Além disso,
A oração no Espírito nos ajuda a discernir quando estamos presos em uma fortaleza mental. O Espírito Santo revela áreas de nossa vida onde estamos acreditando em mentiras e nos guia a tomar posse da verdade. Quando oramos, pedimos a Deus que renove nossa mente, transformando nossos pensamentos para que estejam em linha com suas promessas. Um exercício prático é entregar diariamente a Deus seus pensamentos e pedir que Ele purifique sua mente. Você tem pedido ao Espírito Santo que lhe mostre quais padrões de pensamento precisam ser renovados? Assim, a armadura de Deus não é apenas uma proteção física contra os ataques espirituais, mas também uma ferramenta poderosa para a renovação da mente. Quando colocamos cada peça da armadura e nos armamos com a palavra e a oração, somos capazes de derrubar fortalezas mentais e viver de acordo com a verdade de Deus. Você já permitiu que a armadura de Deus o protegesse contra as mentiras que tentam aprisionar sua mente? A armadura para as batalhas diárias. A armadura de Deus não é apenas para os grandes conflitos espirituais, mas também para as batalhas diárias, aquelas que enfrentamos em cada momento, mesmo quando parecem pequenas ou insignificantes. Dúvidas, desânimos e tentações podem surgir de forma sutil, mas, se não estivermos protegidos, essas pequenas batalhas podem crescer e se transformar em desafios maiores. Ao vestir a armadura diariamente, estamos garantindo que nossa fé, nossa verdade e nossa justiça estão intactas para lidar com qualquer situação. Você se lembra de vestir sua armadura todos os dias, mesmo nas situações mais rotineiras? Pense em como a vida cotidiana pode estar cheia de pequenos desafios. Uma palavra mal interpretada, um pensamento negativo que surge sem ser convidado, ou até mesmo uma decisão difícil sobre finanças. Cada uma dessas situações, por mais simples que pareça, pode se transformar em uma batalha espiritual, se não estivermos atentos. O cinto da verdade nos ajuda a discernir o que é real e o que é engano. A couraça da justiça protege nossas emoções. E o escudo da fé bloqueia as dúvidas que o inimigo lança em nossa mente. Você já experimentou enfrentar um dia comum, mas vestido com a armadura completa? As tentações diárias também são constantes e muitas vezes vêm disfarçadas de pequenas escolhas aparentemente inofensivas. Talvez seja algo tão simples como a tentação de se afastar da oração ou negligenciar a leitura da palavra. Quando estamos adequadamente equipados com a armadura, essas pequenas tentações perdem o poder de nos afastar do caminho de Deus. Um exemplo prático é quando você se sente cansado após um longo dia de trabalho e surge a tentação de deixar de lado a oração. Mas, ao levantar o escudo da fé, você vence essa tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Como você tem lidado com as tentações do dia a dia? A armadura de Deus também nos prepara para sermos pacificadores em nossas interações diárias. Quando estamos calçados com os sapatos da paz, levamos a serenidade de Cristo a todos os ambientes, seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Mesmo em situações de conflito, estamos capacitados a agir com sabedoria e amor, sendo testemunhas do Evangelho através de nossas atitudes. Como você tem levado a paz de Cristo para as pessoas ao seu redor? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Vestir a armadura de Deus diariamente nos protege contra as batalhas grandes e pequenas. Cada peça tem uma função específica para nos manter fortes e firmes diante dos desafios diários. A vida cristã é uma caminhada constante de fé, e estar preparado para cada passo, por menor que pareça, faz toda a diferença. Você já vestiu sua armadura hoje para enfrentar as batalhas diárias com confiança e segurança? Pense por um momento. Quais áreas da sua vida precisam da proteção e do poder desta armadura? Você se sente espiritualmente enfraquecido? Talvez seja o momento de se levantar, vestir a couraça da justiça, levantar o escudo da fé e usar a espada do Espírito para avançar em seu propósito. Não espere mais. Deus o chamou para ser um vencedor. Mas isso só é possível se você estiver completamente preparado. Deixe nos comentários qual peça da armadura você sente que precisa fortalecer em sua vida. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora
e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que o ajudarão a crescer espiritualmente e viver a plenitude da vitória que Deus tem para você. Estamos juntos nesta jornada.